Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar com André, da Água do Bem, sobre como receber o máximo da cirurgia espiritual. Ele é um médium incrível e vai ter esse bate-papo para tirar nossas dúvidas e explicar todos esses detalhes sobre as cirurgias espirituais e como elas são sensacionais, né? Antes de chamá-lo, vamos lembrar, curtir o canal, compartilhar, se inscrever, comentar, façam suas perguntas, que depois a gente responde. O André vem aqui e responde também. E compartilha essa informação, porque a gente quer mais informação para as pessoas, mais conhecimento, plantar a sementinha do despertar. Quanto mais despertes no mundo, um mundo melhor teremos para todos. Conhecimento liberta, enriquece nossa alma, faz a nossa mente expandir. E assim a gente tem muito mais ferramentas para ser feliz e cumprir nossa missão nesse planeta, né, minha gente? A melhor coisa do mundo é a gente ter pessoas incríveis para trazer informações maravilhosas e a gente sair evoluindo, evoluindo, evoluindo. Eu fico brincando, vamos virar todo mundo Pokémon. E a evolução é eterna, eternamente aprendendo, eternamente descobrindo novas coisas e tendo mais conhecimento. Por falar em conhecimento, vou trazer hoje um novo parceiro, que é a Dani, do Cardio Terapêutico, gente. Ó, vocês que me conhecem sabem que eu adoro a quântica. Eu sou a animadona, cientista da física quântica. E eu trouxe para vocês os cards terapêuticos da Dani. O que são esses cards terapêuticos? Esses cards, ó, estou com o meu aqui. Eles têm frequência impregnada no card. Na tarjinha pretinha deles, tem aquelas frequências que a gente também trabalha em biorressonância, né? Muitas pessoas já trabalham com isso, muitas pessoas já fizeram biorressonância, que você consegue desparasitar, tirar metais pesados, tirar vários tipos de doença com a frequência, contra a frequência daquela doença, né? Todo vírus tem frequência, toda bactéria tem frequência, tudo tem frequência. Então, é colocado uma contrafrequência no card, onde a gente encosta na pele e aquilo ali vai ser emanado aquela contrafrequência e você vai limpar aquelas bactérias e vírus que tinha aquela frequência que está codificada nesse cartão. Cada cartão consegue fazer várias frequências no cartão, acho que até 30, 50, uma coisa assim, a Dani que sabe. Mas você pode fazer várias coisas. Esse meu aqui, ele é para proteção e remoção, né, de agrotóxico, pesticida, metais pesados, grafeno e 5G. Então, tudo isso aqui, ó, telefone e tal, eu até uso gráficos radiônicos aqui no meu celular, vou te mostrar. Tem nada a ver com a história, mas eu vou mostrar que eu acho interessante. Ó, gráficos radiônicos, que também tira, ó, radiação, da proteção. E também temos a frequência nesses cards. Então, esse card tem que ficar em contato com a pele. Então, eu boto aqui no sutiã, você bota na calcinha, na cueca, sei lá, você bota onde você quiser, ou pega uma fitinha e coloca assim na lateral, assim, ou aqui no braço, enfim. Faça como você... Ó, já botei o meu no sutiã aqui. Faça como você preferir. E aquele card vai estar emanando aquela contrafrequência do que você fez com a Dani. Você faz a consulta com a Dani, o telefone dela é o 19 9989 78424, ou você vai no Instagram, no @petquantic, saúde quântica, underline saúde quântica. E ela faz isso tanto para pets quanto para humanos. Aí você entra em contato com ela, porque é uma coisa muito específica para o que você quer, né? Então ela vai realmente bolar, fazer a consulta com a Dani, ela vai bolar o que você precisa, o que você deseja, o que está adequado para o que você está precisando naquele momento. E aí ela bola o cardzinho para você, envia para onde você estiver. Eu estou aqui em Recife e ela mandou para mim aqui. E aproveitem que ela tem possibilidades incríveis nesses cards. Eu vou dizer que o céu é o limite, porque eu não posso dizer isso, mas assim, é muito incrível, vale a pena. Vamos falar com a Dani, que eu já estou aqui com o meu, ó, protegidinha, e ó, tirando os metais pesados, porque, gente, tudo tem, né? Basta viver. A gente vive, é comida com agrotóxico, é sei lá o que, é pesticida, é tanta bronca. Então, esses cardzinhos ajudam muito a gente conseguir sair se limpando dessas mazelas do mundo, que estamos nessa Matrix. E agora, seja muito bem-vindo, André. É um prazer enorme ter você aqui no programa. Tudo bem, um prazer estar aqui com você, viu? Obrigado pela oportunidade. É muito bom, muito bom. Estou bem feliz, animadíssima com esse bate-papo, porque eu amo o extrafísico, tanto é que eu falo muito da quântica, que você não consegue enxergar, mas existe,
Mesma coisa, né? Os espíritos, as entidades, os seres que estão à nossa volta. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, não tenho a visão. Eu estava até brincando com você antes, né? Eu digo, eu fico louca para ter visão, 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 mas no fundo, eu fico, quero não, porque eu vou morrer de medo, passa um vulto, eu vou tomar um susto. Quando eu for dormir, vou ver uma pessoa, que é isso? Acho que eu vou tomar tanto susto que eu não sei se vale a pena eu ter visão, porque eu acho que eu ia ficar assustada. Mas eu acho sensacional quem tem. Se for para eu ter algum dia, não sei, Deus que sabe, mas vocês que têm essa possibilidade de comunicação e interação com esse mundo astral, eu acho um dom, uma habilidade sensacional. Parabéns. E, antes de tudo, fala de você. Como é que Bom, foi esse seu início da espiritualidade na sua vida? antes eu tenho que te contar que todo mundo que faz live comigo, o doutor acorda a pessoa de madrugada, né, para saber se a pessoa está Ai, puxa dormindo o bem. pé! Nossa, já estou preparada. Se eu sentir alguma coisa essa noite, já sei o que foi. Ainda bem que você avisou, obrigada. Desculpa, mas eu não perco a viagem. Estou lascada. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu sou o André, eu sou assim, eu já começo com a brincadeira, com o humor. Então, vamos lá. Bom, toda vez que eu falo de mim, o povo implica, diz que eu sou vaidoso. Então, eu vou direto sempre pro doutor, quase, sabe? Mas para não ficar sem nada, né, para não responder nada da sua pergunta, né? Quando eu era criança, eu tive alguns acontecimentos, vamos dizer assim, né? Mas é normal, não é nada de extraordinário. O ser humano só finaliza o processo de encarnação aos 7 anos de idade. Isso é pouco difundido, até no meio espírita, né? Que teoricamente deveria ser um meio mais preparado para isso, mas o povo não fala. E eu venho falando mais, em especial, porque nós vamos ter cada vez mais crianças melhores aqui na Terra, né? E quando a gente tem crianças melhores, elas as vêm com mais dons, com mais ligação com o campo espiritual, né? E não ficar só preso na matéria, né? Então, eu tenho falado o máximo que eu consigo sobre isso para que as pessoas tenham essa lucidez, né? A gente vê gente que deveria ser preparada com conhecimento espírita, levando para o médico terreno situações que são espirituais, são obviamente espirituais, e mesmo a pessoa frequentando uma casa, estudando os livros dos espíritos, toda aquela literatura, né, acha que aquilo só acontece dentro do centro espírita, e não é, né? O espírito precede a matéria. Até o nosso encontro hoje, com certeza já aconteceu antes espiritualmente. Daí a gente se sentia assim mais íntimo, mais familiar, né? A situação, as perguntas, isso é o normal, né? Aquela situação do déjà vu, aquilo é só uma percepção do que já tinha acontecido antes no plano espiritual, né? Normal, né? E então, na minha vida eu tive esses episódios, né, de criança, depois eles suavizaram e quando eu tinha 20 anos, isso começou de novo, né? E aí eu fui para um lugar onde era uma sala de esotérica, vamos dizer assim, e eu comecei a ter as percepções, né, uma sensação do desdobramento, da aproximação das entidades, e fui caminhando, né? Depois eu fui para Umbanda, onde eu me desenvolvi, e agora já vão fazer 15 anos, né? O doutor apareceu na minha vida nessa posição, né? Eu ia sempre ao encontro dele, com um médium fantástico, o melhor médico que eu já vi trabalhando com ele, que era o Chico Monteiro, lá em Minas Gerais. E um dia eu pedi para ele se ele podia ter alguém para recebê-lo, né, perto de mim, porque eu tinha um sonho de fazer tipo uma escola para médiums, vamos dizer assim. E em especial para as crianças, né? Nós estamos chegando num momento onde essa criançada vai vir com muita bagagem e precisa de pessoas preparadas para ajudarem, para dar esse suporte, né? Quantos de nós deram tanta cabeçada antes de ter um lugar ou alguém que pudesse dar algum suporte, algum caminho, alguma orientação, né? Então, com a psicofonia que chega para mim, por exemplo, mas chega para outras pessoas,
ou com a vidência, que você mesmo mencionou, e se a pessoa tiver imbuída do amor do Cristo fortemente no coração, isso afugenta o ego e as informações passam a serem mais fidedignas. E quanto mais fidedigna, maior chance de êxito, né? De dar uma informação assertiva. Não quer dizer, por exemplo, eu orientei algumas pessoas que têm uma evidência muito maior do que a minha. Como? Com a boa vontade, com Jesus no coração e com a ajuda dos nossos mentores, né? Então, eu lembro que eu tinha uma amiga, tem uma amiga, né? Que ela era obsediada pela vidência dela. E ela passava por uma encruzilhada e espíritos que tinham desencarnado por ali chegavam até ela, percebiam que ela via e queriam que ela desse recado para a família. Ela tinha pânico com gente morta, né? E se fosse entidade, não. Então, ela tinha esse medo. E aí, no dia, eu olhei para ela e falei assim, vem cá, você vê o tempo todo? Eu falei, vejo, hoje que eu estou vendo que você é branco. Como é que é? Porque o seu vovô está sempre tão perto de você que eu nunca vejo você, eu só vejo ele. Ele é grande, então você some. Eu falei, tá, você está vendo o cara que está aqui comigo agora? Ela, aham. Está vendo a capa, está vendo o chapéu, está vendo a roupa, a bota? Ou você vê também? Eu falei, não, eu não vejo, não, mas eu sei quem é que está comigo hoje. Sabe o nome dele? E aí ela, sei, mas não gosto de falar. Mas por que não gosto de falar? Porque ele faz maldade. Eu falei, desculpa, ele não faz maldade. Ele dá educação àqueles espíritos que precisam de uma orientação mais forte. Não, mas ele vai na rua, ele bate nos outros. Ele bate em quem está precisando ser orientado e a pessoa não vai entender se for de outra maneira. E precisa fazer um hiato, né, nas maldades e nas coisas erradas que essa pessoa está fazendo, que esse espírito está fazendo. Mas como é que funciona essa vida? É horrível. Eu passo numa encruzilhada e o espírito vem atrás de mim, fica me gritando e quer que eu dê notícia para a família. Mas você não dá? Não, eu tenho medo de morto. Aí, minha irmã, se você veio com esse dom, é porque você tem que tirar da gaveta e usar esse dom, né? Não tem jeito. Mas eu não durmo, é horrível e tal. Eu falei, tá. Você tem o celular dele? Aí ela falou, ele tem celular? Não. Então, já que ele não tem celular, você vai fazer o seguinte, quando você tiver com esse problema, você vai pensar nele, que eu vou pedir para o meu amigo tomar conta de você. Dito e feito. Ela passou por uma encruzilhada, já era de noitinha, foi deitar. Quando chegou em casa, entraram os obsessores. Quer falar alguma coisa? Não, não, Não. não. Só tô seu E olho aí aqui. ela falou... E aí eu estava ali e, de repente, eles estavam me cutucando, que queriam que eu desse notícia, que eu falasse e tal. Eu falei, chega, chega, eu vou chamar o amigo do André. Eu pensei nele e aí... eu não contei. Ela me liga no dia seguinte chorando, né? Porque eu não dormia há tantos anos. Eu falei, calma, calma, minha Oi. irmã, respira. O que é que houve? Não, eu passei por uma encruzilhada, os espíritos vieram atrás de mim, e aí eu já estava... Eu lembrei de você, lembrei de seu amigo, eu falei, tá bom, vou chamar ele. Eu chamei ele, e aí que a porta abriu, eu escutei um barulho de porta entrando, eu escutei o barulho da bota dele, ele bateu com o chicote do lado e falou, chega, todo mundo para fora. E aí foi um tal de nego correr para tudo quanto é lado. E ele chegou do meu lado, cruzou o braço e falou, meu amigo pediu para eu tomar conta de você, vou zelar pelo seu sono. Boa noite. E aí que eu dormi, que foi uma maravilha, que ninguém me perturbou, foi ótimo, eu não tenho como te agradecer. E aí eu criei um monstro, né? Porque ela ganhou superpoderes, da maldição virou superpoderes, né? E ela ficou se achando. Ela trabalhava com a limpeza final de obras, de apartamento, então sempre tinha os espíritos que estavam ali achando que eram donos do lugar, né? E ela ficava gastando o meu amigo, falava, o senhor pode vir aqui me ajudar? Que tem gente que está atrapalhando muito serviço. E aí ele chegava e todo mundo saía correndo, porque ele é uma autoridade, né? E saía todo mundo correndo e ela conseguia fazer o serviço, ninguém se machucava, ninguém caía, ele não estourava cano, tudo funcionava bem, né? E aí ela começou a usar esse dom para ajudar outras pessoas, né? Inclusive, para me ajudar, a minha evidência melhorou, porque é muito comum quando a pessoa tem evidência, a gente ia falar da cura espiritual, mas eu acho isso muito importante de dizer, que muitas pessoas são atormentadas com um dom e não deveriam serem atormentadas com o dom. Ela tem que tirar da caixa e usar, né? Senão a pilha fica velha,
o brinquedo sai da última moda, tem que gastar, porque esse dom não veio só para a gente, né? Você é uma pessoa que, com tanto medo de visão, provavelmente tenha essa possibilidade, tem que aproveitar. Você vai conseguir ajudar mais pessoas, né, de uma maneira mais eficaz, se você acessa esse dom. Eu sempre pergunto: você dirige? Aí a pessoa diz: dirijo. Você dirige de noite? Dirijo. Com farol aceso ou com farol apagado? Com farol aceso. Então, aquelas pessoas que têm esse dom, guardarem na gaveta, não é muito lúcido, né? Eu vou contar um caso, que eu não vou resistir, eu vou contar. Eu Conta. estava em São Paulo, uns anos atrás, e entrei com o mesmo guardião tomando conta de mim. E eu falei: campeão, se incomoda se eu entrar na frente? Ele disse: não, não, pode sentar. Aí eu sentei na frente, era um táxi. E ele falou para mim assim, meu mentor, meu guardião: fala para esse bobo que você está me vendo e descreve a senhorinha que está aqui atrás dele, porque esse bobo veio e fica com medo de falar com os outros. Eu falei: sim, senhor. Aí eu falei: sim, senhor. O cara já olhou e falou comigo. Falei: irmão, vamos lá. Você tem alguma religião, alguma coisa? Porque eu tenho umas coisas para te dizer. Não, eu acredito em Deus, mas não tem nenhuma religião, não. Eu falei: então, caboclo, é o seguinte. O guardião que veio comigo, você viu entrando, um homem com a capa, com o chapéu, com a bota, não sei o quê. Aí ele deu uma tremida assim: o senhor vê também? Eu falei: filho, você achou que só você tinha esse brinquedo, né? Aí ele ficou apavorado. Pediu para falar para você, né? Da senhora que está atrás de você, com a roupa clara, não é branco, é um marfim, né? Um coquezinho, com cabelo quase grisalho. Ah, é Dona Candinha, ela é um amor de pessoa, ela está sempre comigo, ela me protege. Falei: pois é, filho, então, você vai ficar guardando esse dom, fingindo que ele não existe, até quando? Não, mas eu falava com as pessoas e as pessoas ficavam com medo, achavam que eu era maluco. Falei: irmão, se você for maluco, pelo menos você não é maluco sozinho, tá vendo? Eu estou falando a mesma maluquice que você. E nós dois malucos estamos vendo a mesma coisa, não estamos? Aí ele: ah, é? Então, como é que foi? Como é que aconteceu com você? Quando foi que isso aconteceu para você? Eu tomei um caixote numa praia, eu fui passear e depois eu tomei um susto, foi um impacto muito grande. Quando eu saí dali, eu quase morri e eu comecei a ter essa visão. Falei: tá, irmão, então, você não veio com isso por acaso, você tem que ajudar outras pessoas. Eu estou te ajudando agora, não estou? Então, você tem que fazer isso para outras pessoas. Posso pegar o seu telefone? Falei: pode, claro. Na época já tinha o WhatsApp. E aí ele começou a conversar comigo e tal. Posso levar o senhor no aeroporto? Falei: pode, cara. E no dia do aeroporto ele foi, me pegou no aeroporto para poder gastar mais um pouquinho a conversa e tal. Ficou um amigo. E um dia ele me liga, uns 3 meses depois. Aí ele: doutor, porque aí todo mundo que sabe do doutor, eu desisti já, começa a me chamar de doutor. Eu falei: tá, você fica É, pedindo para não falar assim, mas tem uma hora que você desiste, né? Acaba você não aparecendo mais, sendo só o doutor, né? Doutor, eu queria dividir com o senhor, porque entrou um senhorzinho no meu carro, parecia ter uns 80 anos, mas o homem estava maltratado, judiado, sem barba por fazer, é, amuado, parecia que ele não estava nem tomando banho. Mas a roupa era boa, um terninho bem arrumadinho, e uma senhora pura luz do lado dele. E aí a senhora olhou para mim e falou assim: bom dia. Será que o senhor poderia fazer a gentileza que pediram ao meu marido que tomasse os remédios, que aceitasse a minha partida, que se ele ficar assim, quando ele desencarnar, ele não vai ter permissão para estar no lugar onde eu estou, porque eu já estou num lugar muito bem. O senhor consegue ver como eu estou feliz, como a minha energia está boa. Mas se ele ficar nessa depressão tão grande, ele não vai ter condição de ascender ao lugar onde eu estou. E ele foi um homem tão bom. Poderia fazer essa gentileza, meu jovem? E aí eu falei que nem o senhor. Falei: olha, meu amigo, o senhor tem uma religião? Porque nós vamos ter uma conversa agora. ele já pegou a introdução correta para fazer a abordagem Pois é, precisa, foi maravilhoso. pois é. E aí, assim, então, uma senhora assim, assim, assado, com essa descrição, tá pedindo para o senhor tomar os remédios. Ela disse que o nome dela é esse, que o seu nome é esse, que o senhor tem 3 remédios que o senhor tem que tomar e que o senhor não está tomando, e que o senhor tem que aceitar. De vez em quando ela pode vir visitar o senhor e, se o senhor estiver bem, ela vai poder ficar um pouco mais, né? E para o senhor tomar banho, para o senhor fazer as suas orações.
E aí ele falou, muito obrigado, eu vou tomar os remédios, agradeço imensamente. Tirou a carteira, tinha a foto da senhora. E ele disse, mas ela está muito mais jovem agora, ela está muito mais bonita, né? Ela está luz pura. Parabéns, aproveite essa oportunidade, meu jovem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a minha ousadia e a coragem de falar disso, né, proporcionou que esse homem que tem esse dom maior do que o meu pudesse ajudar outras pessoas, né? Eu presumo que outros contemplados com essa ajuda existiram e ele pôde cumprir mais a missão dele. E aí ele me acompanha nas lives, provavelmente, né? E aí eu estou em São Paulo, fui na casa de um amigo, de repente ele falou, cara, a padaria onde eu vou sempre está muito cheia, vamos nessa outra aqui que é perto da minha casa, mas é boa também, mas eu nunca venho nessa. Saltamos do carro, entramos, quem eu encontro? O motorista do táxi de novo. E eu falei, e aí, caboclo? Doutor, o senhor aqui? Falei, pois é, para eu estar aqui te encontrar, deve ser porque você não está fazendo o dever de casa, né? Está trabalhando? Está ajudando os outros? Aí ele falou, doutor, eu estou a 50 quilômetros da minha casa, não tinha por que eu estar nessa padaria, eu vim aqui só para tomar um sabão. Falei, irmão, faz o dever de casa que você não precisa fazer. Eu vim lá do Rio de Janeiro para te dar o sabão, né? Vamos lá, e aí? O que houve que você não está trabalhando para eu estar aqui contigo, para vir aqui te falar? Aí ele, eu não estou mais no táxi, eu passei depois para o Uber e agora eu estou numa coisa que eu não encontro as pessoas, você está me encontrando agora. Com certeza tem alguém na fila que você podia ter a cara de pau e falar, e de ajudar. Irmão, tem que trabalhar, não guarda esse dom na gaveta, né? E aí ele tomou o sabão e vai procurar um centro espírita, vai ajudar, né? Então, quais são as chances de uma cidade do tamanho de São Paulo você encontrar? Eu devia ter jogado na loteria naquele dia, porque era uma, né? Podia ter uma Total. chance. Mas vamos lá. Vamos voltar para o tema que você quer saber e as pessoas querem saber o que fazer para conseguir mais quando você vai ter um atendimento com uma cirurgia espiritual, né? Primeiro, o impacto de um médium de cura não é exclusivo do kardecismo, do espiritismo, né? Outros homens e mulheres farão essa mediação entre o divino e o terreno. Isso independe de religião ou de dogma. Contudo, todavia, entretanto, os dogmas atrapalham bastante, né? Então, quando você está numa casa que tem conhecimento específico espírita, isso facilita muito, porque você tem um manual para você seguir. Isso ajuda bastante. O médium de cura deve ser uma pessoa desinteressada no econômico, no material, na vaidade e em todos os interesses que possam serem seduzidos, né, para atrapalhar essa eficácia. Deve ser um copo de água translúcida, transparente. Quanto menos o ego da pessoa estiver ali, melhor, né? Isso pode ser feito numa igreja evangélica, numa igreja católica, sem nenhuma religião, né? Porque Deus não está na religião, Deus está no amor que cada um carrega no peito. Quanto mais você ressonar o amor do Mestre Jesus, mais você vai ser um instrumento afinado para ajudar nesse efeito, né? O que a pessoa deve fazer para isso? Estar ali com o coração verdadeiramente aberto, sem dogmas, sem preconceitos, né? E as pessoas fazem coleções de preconceitos, né? Se o médium, que eu acho, que a gente vê, né? Que o povo mais gosta, assim, né? É aquele pacotinho, né? O médium tem que ser pobre, ou ter feito voto de pobreza, ser uma pessoa muito humilde, se não tiver muito conhecimento científico, é melhor. De alguma maneira a gente vê que parece valorizar, né? O extraordinário. Se você é uma pessoa que tem uma origem simples, mas você fala uma língua estrangeira, isso mostra que é mais um efeito, né? A gente vê isso.
E eu digo assim, é muito dogma, né? Não funciona assim, né? Quanto mais você tiver aberto para receber um coração puro, mais vai ressonar em você. Então não importa a classe social do médium, não importa quanto de estudo o médium tem, não importa quanto socialmente ele é projetado, quantas pessoas estão na rede social dele. Eu digo sempre que tem sempre algum envolvimento de resgate de onde vai ser despachado o presente que vai chegar para você. Então, você tem uma caixa de correio onde vai chegar o seu presente, né? Muita gente não sabe, né? O que é a caixa de correio. Era um lugar onde você ia para quem não tinha, vamos dizer, uma fazenda muito longe que o correio não vai, ou a pessoa quer uma agilidade maior para chegar ao correio, então ele tinha uma caixa no próprio correio e a pessoa pode passar 2 ou 3 vezes ali para conferir se já chegou uma correspondência, né? Em escritórios grandes antigamente tinha, empresas grandes também tinha, hoje está ficando no desuso, né? Muita coisa urgente vai pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas isso existia. Então, você teve lá uma treta com aquele médium ou com alguém daquela equipe do médium há 500 anos atrás. Para suplantar melhor isso, é muito interessante que a cura que você vai receber venha por aquela equipe. Fica muito bonito, né? Então, mesmo se não for o melhor médium, o médium mais forte, como as pessoas gostam de dizer, se a sua cura vier através daquela equipe, você necessariamente deve vibrar uma gratidão por aquelas pessoas, né? Ou por aquele médium, ou por aquela entidade. Então, isso ajuda no desenvolvimento do seu espírito. Então, isso é muito rico. Então, às vezes, a pessoa está assim, no mesmo estado, tem alguém que recebe uma determinada entidade. Mas a cura daquela pessoa está destinada a chegar através de uma equipe que, eventualmente, vai visitar o seu estado. E aí é uma coisa mais difícil, é mais especial, porque você tem que se organizar mais para estar naquele dia certo, naquela hora certa. E aí você vai ao encontro daquela equipe e recebe o presente, é um pacotinho de cura para você. E aí funciona. O médium é melhor? Não é. A equipe é melhor? Não, não tem melhor, não tem pior. Isso é. Não tem mais forte. Tem para onde foi destinado o seu presente que você fez por merecer ou vai receber antes de merecer. É o caso de doenças muito sérias que a pessoa recebe antecipadamente, porque se a gente ficasse esperando, né, o paciente fazer o dever de casa e merecer a fitinha, né, de prêmio, ele desencarna e não recebe isso. Então, o que acontece? Bota pendurado na conta do doutor Bezerra, recebe o presente antes. Se ela fizer o dever de casa, ela consegue merecer a fitinha, merecer o presente por ter feito bem o dever de casa, né? Vamos lá. Tem alguma pergunta? O que você Não, tá sugere? tranquila. Quanto ao paciente. O paciente chega, em geral, nesse tipo de fila e fica obcecado em ser o primeiro. E eu digo sempre, nenhum lugar é mais assertivo o que o Mestre Jesus ensinou. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos no reino dos céus. E na fila de cura, de modo geral, é exatamente isso. Toda vez que você usa qualquer ferramenta para ser preterido, isso conta contra a sua cura. Isso conta contra o presente para você receber. E as pessoas não conseguem entender isso. Isso é muito hoje idealizado, né? Que quanto mais você tem de problema, mais você merece receber. Isso não é verdadeiro. Quanto mais humildade você tem, quanto mais você está aberto a receber aquela ajuda, sem dogmas, sem preconceito, sem você querer exigir, né, a cura, né? Porque tem muita gente que briga com Deus, né? Mas se Deus pode, por que não me cura?
Eu digo sempre assim, é porque ele está deitado na nuvem depois do almoço, está tirando um soninho, né? E quando ele tiver um tempo, ele vai cuidar de você. Poxa vida, né? Poxa, ele podia já ter te curado, né? Custava nada, né? E eu digo sempre, sabe, que toda doença que a gente tem, a gente insistiu muitas vezes para ter aquilo. Não é culpa da sogra que fez uma macumba para você, não é daquele vizinho que te roubou uma praga, não é. Nada disso pega se você tiver uma vibração boa. Nada disso pega se você estiver a serviço do Mestre Jesus, sendo útil. Mesmo, não precisa ser médium fantástico, extraordinário, não. Não precisa ser rico e ficar dando um monte de cesta básica para todo mundo, não. Não custa dinheiro e não tem que ter superpoderes para você dar um bom dia de verdade para uma pessoa, desejando no fundo do seu coração que ela tenha um bom dia. Isso não custa dinheiro, não tem que ter superpoderes, tem que ter um pouquinho do amor do mestre no seu coração e você multiplica ele quando você divide. Quando você tira ele de dentro do peito e joga para fora, ele faz assim, vira luz. E você pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, não custa dinheiro, né? Desejar do coração mesmo bem para o outro, você vai receber aquilo multiplicado. Se o ser humano soubesse o quanto isso é bom, ia fazer isso até para ganhar dinheiro, para ter sucesso, né? Para o povo que está precisando arrumar um namorado, para casar, né? Se fizer isso de coração, a pessoa brilha mais. Aí a moça fica mais bonita, né? O menino fica mais bonito. Ah, o cabelo é desgrenhado, ou não tem mais o cabelo, ou tá não sei o quê. Porque quanto mais você vibrar no Mestre Jesus, né? O amor do Mestre Jesus, sua pele fica mais bonita, os seus olhos vão saltar, né? Hoje você trabalha na parte de estética, né? Aí, assim, muita gente, se soubesse disso, ia ficar, né? Às vezes, se a pessoa tá nessa vibração, não importa a roupa, se a roupa é cara, se a bolsa é cara, né? Tem umas bolsas que são tão caras, né? Eu vejo, às vezes, tem pessoas que gastam tanto dinheiro com a bolsa para se posicionar, né? Para mostrar um status, uma coisa assim. E eu fico vendo e digo, Tati, ela tem uma bolsa tão cara, né? Tem umas bolsas que são. Mas não deu um bom dia para a pessoa. Quando o garçom veio, não deu um bom dia, uma boa noite, né? Uma boa Já se tarde. tornou horrorosa, né? Já Você se fala esse tornou negócio de uma. estética, eu trabalho com isso, às vezes eu vejo pessoas, eu digo, nossa, que pessoa linda, porque eu sinto a beleza. Mas depois vem o racional. Ih, não, peraí, aí tá com olheira, o queixo, sei lá o quê. Eu começo a fazer a parte estética, eu digo, não é tão, mas eu não consigo ver feiura nessa pessoa, porque essa pessoa é linda, Aí né? o que eu digo? Você tem que procurar a Carol Surya On para você poder harmonizar a sua energia e você tirar aquilo de dentro para fora, né? É, a É, cara é uma fofa, queridíssima. eu não fiz o agradecimento, né? Eu só estou aqui porque o Guga do Comando Lorian me arrancou da caverna. Eu trabalhava com o doutor há 14 anos e ele disse que não dava para eu ficar guardando isso, que eu tinha que falar sobre isso. E graças a essa postura que ele me empurrou, né, para ter, isso foi em setembro de 2024. Então tem pouquinho tempo que eu resolvi assumir o nome do doutor. Organizou para a gente fazer um atendimento em São Paulo, foram 600 pessoas, eu tomei um susto, eu nunca tinha atendido tanta gente. E lá eu pude estar fisicamente pela primeira vez nessa vida com a Carol Surian. As redes sociais dela são exatamente esse nome, no Instagram e pelo YouTube. E ela deu uma base, uma estrutura, um escudo energético para a gente trabalhar lá e foi fantástico. Então agradeço aos dois e a equipe toda espiritual, que senão não tivesse me dado a oportunidade, a gente não estava fazendo parte disso, né? Mas vamos lá, fiz agradecimento, eu esqueci. O que eu estava contando? Me repete aí. Da energia das pessoas e Isso. da cirurgia também, né? Então, aí se você está aberto, né, não tem um escudo, você chega, né? Eu vejo muito assim, às vezes, a pessoa vai para atender, mas vai com um cético muito fervoroso do lado, né? A pessoa vai para provar que aquilo não existe, que é tudo coisa da cabeça dos outros, que é crendice, que é coisa de gente ignorante que não tem ciência. Pobres almas não sabem o que fazem, né?
Toda a tecnologia que nós temos aqui na Terra é uma migalha que caiu da mesa do Pai. É assim que eu digo. Porque os fanáticos céticos têm a certeza, né, que a ciência é que prova tudo. Quando um ser desse desencarna, tem uma grande surpresa, porque nas cidades espirituais, nas mais básicas, né, a primeira cidade aqui acima da gente, eu estou no Rio de Janeiro, e a primeira seria aqui, Nosso Lar, que está a 60 quilômetros de altitude, acima da Baía de Guanabara, né? Ela deve ter uns 400 anos, mais ou menos, deve ser coisa perto disso. E aí a pessoa se depara com uma tecnologia 100 anos à frente do que temos hoje na Terra. Então, se o espírito ficar meio abobado lá de lá e levar uns 10 anos, serão 110 anos, né? Porque o mundo não gira em torno do umbigo dos atrasadinhos, né? Então, se ele ficar 10 anos passando pelo umbral, quando ele acordar do lado de lá, a tecnologia será de 110 anos. E eu penso assim, imaginem o que os nossos avós sentiriam se deparassem com o shopping center que tem hoje, né? Sem janela, sem a luz do sol, de dia, a qualquer hora, a qualquer tempo, com ar-condicionado, sem mosquito. Dentro de um shopping não tem mosquito. O chão é absolutamente liso, né? E tudo de mentira ali dentro, né? Eu não curto muito shopping, então dou esse exemplo. Outro ambiente também interessante seria um aeroporto, né? No aeroporto tudo vem, a comida vem dentro de uma caixa, né? E imagina como a pessoa ia comprar. Hoje em dia tem lugares onde você não fala com a pessoa, né? Se você não tiver um cartão de crédito, você não compra comida, né? Eu acho isso Verdade. tão fofo, eu acho tão moderninho, né? Fico até arrepiado quando eu vejo isso. E eu dou sempre prioridade para onde vai ter uma pessoa. Ah, que maravilha, que eu não preciso nem falar com um ser humano, né? Tá bom, tem outro ali, vizinho, que tem uma pessoa para me atender? Tá. A comida é pior, não é pior. Eu prefiro o quê? Pode ficar com o seu tecnológico, com o seu digital, com o seu virtual ali. Eu vou ali onde tem um ser humano para eu falar, para eu dar um bom dia. Porque se eu não der um bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa, eu estou desperdiçando uma chance, né? De tirar isso que transborda do meu coração e entregar para um outro ser humano. Então eu vou ali para dar um bom dia. E aí eu dou sempre prioridade, né? Então, na fila, né, como eu estava falando, se você fica preocupado se que você chegou primeiro e outro vai na sua frente, já está dando um ruído no seu atendimento. Se você está lá julgando porque o médico está com uma camisa mais chique, ou está com uma camisa mais simples, ou está de chinelo, você também está trazendo ruído para aquele benefício que você pode colher. Se você foi lá só para provar que não existe nada, que Deus não existe, né? Ou que o médium é um charlatão, ou que esse doutor é um picareta, porque eu já me deparei com pessoas que estiveram em alguma circunstância com o doutor Fritz e que achava que era ruim e depois que teve comigo entendeu que podia ser um ruído muito grande com outro irmão que trabalhava ou que dizia que trabalhava com o doutor, né? Uma ocasião ele chegou e disse assim: tem gente que usa o meu nome sem ser a minha equipe trabalhando. Mas eu pergunto a vocês acham que mais gente usa o nome do Dr. Fritz e não é verdade? Ou mais gente gasta o nome do Mestre Jesus em vão? No, Então temos que seguir o exemplo do Mestre Jesus. Se o Mestre Jesus não perde tempo retrucando, julgando ou punindo, claro que um dia essa conta vai chegar, porque usar o nome de alguém em vão, né? Ou sendo mentira, vai chegar um dia um peso, uma sanção, né? A justiça é do Senhor, né? Mas não perde, eu também não devo perder. Então, se estão usando, eu não vou lá para quebrar a perna, para machucar a pessoa. Não é esse o exemplo que o Mestre Jesus dá. Então, vão ficar usando o nome dele em vão e fazendo coisas, né? Faz parte. Né? Ele é uma pessoa, ele é um espírito muito público, né? Está nisso há muitas décadas, né? E, e é por aí. Né? Então, quando a gente resolveu assumir, né? Eu assumi mesmo o nome do doutor do dia 25 de janeiro de 2025, a 35 ou 50 metros da Avenida Paulista, né? Ali em São Paulo.
às 9 horas da manhã. Foi ali que eu realmente assumi. Quando eu cheguei lá, o Guga tinha feito muita propaganda. A gente achava que iam ter umas 120, 150 pessoas. Quando chegou, já tinha mais de 200. Eu falei para o Edson, que estava me levando, volta, manobra e me leva para o aeroporto, que eu estou até com medo. E assim, não dá para ter medo, né? Tem que encarar. E aí, nós atendemos ali quase umas 600 pessoas. Foi um susto. Se não fosse a Carol abrir um portal para me energizar, eu acho que eu tinha desmaiado mais 3 vezes ali, porque É que exige uma energia do humana, material gigantesca, né? Para essa é, carga toda. eu fiquei bastante assustado mesmo, porque ele aumentou. Teve uma hora que ele começou a atender, ele falou para mim: nós vamos atender mais rápido, porque senão você não vai aguentar. Só que em vez de ficar mais leve, ficou pior, porque ele aumentou a intensidade da incorporação. É, E eu falei, cara, eu vou desmaiar, você vai me levantar depois? Quem me socorre depois, né? Isso vai ser muito feio se eu desmaiar aqui, né? é, Aí ele falou, tudo bem, tudo bem. Vai lá, vai lavar a mão em água corrente, vou diminuir um pouquinho aqui a energia, e pode fazer um pipi, lava o rosto e volta. Aí eu fui fazer isso, desincorporou. Eu falei, gente, eu vou lá lavar a mão, que ele mandou lavar a mão. Fui lavar a mão, fiz um pipizinho, bebi um copo d'água, respirei. Quando eu volto para trabalhar, a Carol falou, André, é você, né? Sou eu, estou desincorporado, Carol. Vem aqui que eles pediram para te colocar em cima desse portal. A Carol abriu um portal no chão, que eu falei, gente, eu vou recortar esse pedacinho de cimento, vou levar para minha casa, porque isso aqui ficou com axé muito bom. E aí ela falou, olha, eu abri um portal, eu já me energizei aqui 3 vezes, você vai aguentar receber essa energia. Vai ser bom para você, vai te facilitar. Tá bom, o que eu faço? Nada. Só dobra um pouquinho o joelho, quebra um pouquinho o joelho para ele não ficar travado, né? Você solta o joelho, respira. E aí, quando ela me ensinou a fazer isso, foi fantástico, né? O ponteirinho da energia foi assim, subiu. Eu falei, nossa, que barato, podemos começar de novo. E aí o doutor começou de novo. Eu estava bem. Eu falei, depois me conta isso, vai trabalhar, André. Foi incrível. Quando a gente encontra as almas afins, né? Os irmãos, os verdadeiros irmãos, né? Os verdadeiros irmãos não necessariamente têm o seu sangue, mas têm afinidade na alma, né? É muito puro, é muito limpo, é muito bom isso, né? Parecia que eu conhecia ela há 30 anos, né? Que a gente tinha crescido junto, embora eu seja mais velho. Foi muito bom, a gente conseguiu terminar a missão, foi muito legal. Fico ansioso para a próxima vez que a gente vai estar em São Paulo. E, e ela não escapa de estar com a gente lá, não. Eu vou sempre avisar ela: olha, se você vê na sua agenda se a gente pode. vocês me avisam, viu, para eu estar com Para vocês você para estar lá usar, também. Eu vou te pôr para né? trabalhar. Você acha que você vai ficar de visita? Não, vamos botar Normal, para e volto a ritmo de trabalhar, casa. não sei como, mas vou. Eles vão saber na hora e você não vai Me escapar. direcionam lá na missão. Tá bom. E então a pessoa, para receber o máximo, tem que estar assim. Depois ela ficar na gratidão, né? É de graça o nosso trabalho. Nós temos algumas coisas que a gente tem que podem ajudar na manutenção, né? Tipo as gotas do bem. Você pode levar a sua própria água, daí o nome Água do Bem. É uma garrafa que a gente sugere que seja de meio litro, para receber uma energização, e o doutor coloca um pulso energético, né? E aquela água fica energizada, imantada, ela vira como se fosse um remédio. A água deve ser sua, ou você pode comprar no dia no lugar, que às vezes tem gente que esquece. A água vem lacrada, é uma água mineral lacrada. As pessoas mais desconfiadas podem trazer a própria água de casa, que tem muita gente que vai com tanta desconfiança, isso atrapalha muito o trabalho, né? É cansativo. É sujo. A desconfiança deixa sujo o perispírito da pessoa, né? Mas
Uma coisa que a gente não cobra nada, que ninguém espeta, que não tem corte. Existem ainda pessoas que trabalham com corte. Eu acho que o nosso software já está mais atualizado nesse sentido. Eu Ó, entendo isso que é tem. bom você falar, desculpa só te interromper, isso é importante você falar, porque o que acontece? As pessoas entendem, mas eu vi vídeo, não sei o que cortava, então o que não corta não funciona. Não. O que você falou agora, eu achei incrível, que o nosso software está modernizado. De fato, as coisas evoluem. Tem situações que dizem, mas sempre foi assim. Tá, mas sempre foi assim, mas evoluiu também. A espiritualidade evolui, tudo evolui. Então, a mesma coisa é importante você entender e abrir a mente para quando você tem um direcionamento ou uma informação X, não ficar questionando aquela informação porque não é tão válida, ou não é tão forte, ou não foi tão eficiente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque as coisas também mudam e nosso corpo muda, nosso DNA está em evolução. As crianças que nascem hoje, até geneticamente falando, são completamente diferentes das crianças que nasceram há anos atrás, espiritualmente muito mais ainda, que a gente sabe disso, você falou também agora. Então, há uma evolução na humanidade e há uma evolução no espírito também, na parte energética, na parte frequencial, tudo. E acrescentando uma coisa que você falou no começo também, eu estou achando que também está tendo mais abertura das pessoas. Antigamente, acho que a internet traz muita coisa ruim, mas traz muita informação boa Traz também, muito. está aqui falando. Então, é só saber escolher o que você vai assistir, não vê besteira, você vê coisa que vai construir um conhecimento, um desenvolvimento, uma evolução para a sua vida. E isso que você falou da evolução é fundamental para vocês entenderem que a parte espiritual, o processo, o mecanismo de ação, as técnicas também evoluem e a eficácia é o mesmo, ou quem dirá talvez até melhor, né? Porque a via seja mais rápida. O povo adora colocar o Dr. Fritz de barba, às vezes o Bezerra de óculos, né? E são mais imagens assim pálidas de ver, né? Eu que vejo o doutor às vezes, né? E às vezes tem um relato de médiuns videntes que falam dele, né? E aí a pessoa chega para indagar, né? Diz assim: não, mas desculpa falar com o senhor. Já é o senhor mesmo? Eu não sou, sim, sou eu. Agora você está falando com o André. Mas ele não tem barba. Eu falei, pois é, pegamos um Fritz genérico, então, né? Porque ele não tem barba e não usa óculos. Pô, e ele não é feio, ele é bonitão, né? Nossa, ele é lindo, né? Eu falei, pois é, eu queria ser bonitão que nem ele, se desse, né? Então ele é um homem que a gente vê, né? Ele é mais alto que eu, um pouco. Ele tem um cabelo, menos volume de cabelo do que eu para trás. O cabelo é claro, alourado, né? A pele dele é muito bonita, ele tem um rosto muito bonito, tem um olho claro, né? As feições são muito finas, muito. Ele é bonito pra caramba. Cara, quando ele já devia ser bonito na vida real, né? Ele dizia para a mãe e para o pai que quando ele não ia casar, né? E eles não iam ter neto. E aí, um dia, ele era apaixonado pela Guadalupe, que era uma cigana, né? Dizem que ela era mais velha do que ele um pouco. Devia ser uma mulher muito bonita, né? Com uma energia incrível, né? E um dia ela aparece com uma filha de 5 anos e diz para eles: olha, eu tô doente, eu vou morrer e minha doença não tem cura e eu não quero que a minha filha me veja definhando. Fiquei com ela o que eu pude aproveitar sem deixar essa, essa mácula para ela, e você é o pai, você que vai criar. E aí ele disse: eu sou médico, eu posso te ajudar. Aí ela disse: não, eu sou cigana, eu sei. Você não pode me ajudar, ninguém pode me ajudar. E o nome dela é Sheila, você que vai criar. A irmã Sheila é filha do Dr. Fritz, para quem não sabe, né? E aí ele chegou em casa com aquela criança, devia ser uma fofura. Imagina a energia dessa criança, né? E chegou para o pai e para a mãe, avisou que era filha dele, que vocês sempre quiseram, né, uma neta, né, um neto. Não, nós vamos criar como nossa filha, vamos dizer que a gente adotou. Aquelas mazelas de gente que gosta de formalidade, né? É. Meu amigo tem essa personalidade há muito tempo. Ele falou assim: não, vocês não estão entendendo.
é minha filha, quem vai criar sou eu, o pai sou eu. Se ela vai ter a voz ou não, depende só de vocês. Mas é minha filha que vai criar sou eu. Não, não, não. Então, tá bem. E aí criou a Sheila. Na Primeira Guerra Mundial, ele se alistou para ajudar. Ganhou a patente de coronel. Ele era um homem muito abastado, a família dele era muito rica. Tem lugares onde dizem que ele era pobre, aquela síndrome do tadinho, né? É, Que ele era pobre, fez tudo com muito sacrifício. Ok, mérito para as pessoas que fizeram com sacrifício, não desmereço, não. É lindo, né? Mas ele era rico. Qual é o problema de ser rico, né? Aquela história de dizer, né, é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, né? É socorro. uma mazela, né? Eu tive num lugar onde tinha os camelos, né? E tinha lá o curral dos camelos, não sei se de camelo chama isso, e a agulha é uma porta que abre para um lado ou para o outro. Todos os camelos que estavam naquele curral de camelos passarão por aquela agulha, ou para a esquerda ou para a direita. Simples assim. Dá trabalho? Tá, dá trabalho. Mas no meio da boiada, todo mundo vai passar. Então, para aqueles que odeiam ricos, não se preocupe. Se você chegar ao céu, tem boa chance de você encontrar com muitas pessoas que foram ricas aqui na Terra também, tá bom? Se você passar, pode encontrar com É, pessoas lá. Então, ele foi com a patente de coronel. Pelo que eu sei, né, diz a lenda, como a gente conta assim, né, que o Zé Arigó tinha a patente de capitão, então ele era um capitão médico, e que o Edson Queiroz, que também foi um grande médium, né, do Dr. Fritz, também era outro capitão. Então eram 3 médicos, 2 capitães e um coronel. Ele tinha 40 anos de idade. Tinham 3. A Sheila foi com enfermeira, ela devia ter coisa de 17, 18, 19 anos, não era mais do que isso. Foi como enfermeira e tinham 2 maqueiros também. O doutor mandou arrombar a porta de um teatro. Então, quando as pessoas questionam, né, que a gente faz atendimento aqui no Rio, no Teatro Vanucci, já tem bons anos já, graças a Deus, que funciona muito bem, que é um teatro dedicado a essa oportunidade de ajudar na espiritualidade, desde o tempo que o Vanucci era vivo. Então tem um selo, né, de garantia espiritual ali já, e questiona como assim, doutor, atender no teatro. Ele desencarnou no teatro, então ele já trabalhava no teatro, então vai estudar que é melhor. Então ele tinha pouca ferramenta, ele mandava afiar a baioneta e operava, fazia cirurgia com a baioneta afiada. Ele tinha muito do AS infantil, que era o ácido acetílico, você deve saber o nome certo, né? é, Durante é. muito tempo ele usava isso com outros médios. Ele fazia uma energização no remédio e esse composto químico fazia a base para ele. Ele usava como se fosse uma base mesmo, né? Então o remédio servia para um monte de coisa e era um remédio simples, né? Que hoje a gente dá para criança, né? E, e aí caiu uma bomba naquele lugar. Dizem que isso foi na fronteira, só que essa fronteira na época era em Monique. E, e aí um dia ele chega lá em cima, né? Vamos chamar de céu, para não ser mais específico. Ele estava sentado e a mãe de Jesus, Nossa Senhora, diz assim: Fritz, vem cá, Fritz, que eu vou te dar uma oportunidade de trabalho. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, não tinha ninguém perto dele, e ele diz, e aí ela fala assim: é você mesmo, Fritz, tô falando com você. E o nome dele, pelo que eu sei, é Adolf Frederic Iepersov. Não tem nada, e ele diz Iepersov com 2 S. E não tem nada de Fritz, né? Fritz é um apelido, assim, um jeito de chamar todo alemão como Fritz, né? E é bom saber que ela tem bom humor, né? O bom humor é muito bem-vindo. E vindo um bom humor da mãe do Mestre Jesus, né? Que presente, né? E aí ela deu oportunidade para ele. E ele começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E hoje eu digo que ele trabalha com mais que 30 médiums. Tem gente que tem a obsessão de ser o único médium dele, né? Que trabalha com ele. A pena.
Eu tenho a vontade de trabalhar com outros médiums, recebendo ele junto comigo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. E vai ser quebrar a caixa. Não é nem sair da caixa, é quebrar, espatifar a caixa, né? Se você estiver lá e receber uma ficha para estar com o Dr. Fritz, se não souber qual médium vai te atender, nossa, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Né? E as pessoas assim também chegam e já tiveram com ele. É muito comum ele atender gente que ele já atendeu antes, né? E aí ele pergunta assim, você, onde é que você esteve comigo, que eu já te atendi? E a pessoa diz, tive com o médium tal. Aí a pessoa toma aquele susto, nossa, ele viu, né? Lembrou de mim, eu sou importante. É. Não, e aí, mas ele vê. E aí ele fala assim, tá, com fulano, ciclano, beltrano, tal. Tá. Aí ele diz assim, comigo, pelo menos, ele fala assim, não, eu não trago a lembrança, mas eu vejo que a energia nós já tivemos juntos. Eu não trago a lembrança para o médium, porque ele diz, o André é muito espertinho, e eu tenho que filtrar muito, que se eu deixar aqui as coisas na minha cabeça, ele puxa, e ele não precisa saber de tudo. Então, assim, eu acho isso rico, eu não acho justo, porque tudo que eu sei, ele sabe. Ele tem a capacidade de usar qualquer termo técnico, específico, de qualquer conhecimento que eu tenha, e eu não sei os dele. Isso não é justo, não vale. Deveria ser o contrário, também deveria valer, né? Né? Mas aí eu ia saber, Deveria descer o provavelmente, download e você absorver. O download imaginou deveria ser dos dois lados. que carga seria? Eu ia saber o que eu fiz nas últimas 3 vidas, o que eu fui, o que eu fiz. Né? Eu ia saber quando eu vou desencarnar. Eu ia saber quando as pessoas em volta que eu amo iriam desencarnar e ia estar com uma corda no pescoço o tempo todo, né? É. Não dá para ter vida com isso, né? Então, assim, eu sei que tem médiuns Não, não. que recebem ele, que eu já encontrei, que falam em alemão, que leem o pensamento da pessoa que está fazendo em alemão e já começa a falar em alemão com a pessoa. Divertido isso, né? Mostra a força do médium, né? A força da entidade. Eu acredito que eu tenha pedido para vir com o mínimo de purpurina possível. Mas a pessoa vai conseguir acreditar mais. É problema da pessoa. Quem está doente não sou eu, quem precisa de ajuda não sou eu. Eu preciso compensar, né, os excessos do passado, que eu gosto de pensar que não foram tão malvados assim. Então eu venho com boa vontade, com amor, e a pessoa que tem que fazer a parte dela. Eu não preciso dar a mãozinha, o colinho, a chupeta, a mamadeira para a pessoa. Se a pessoa precisa muito ter a certeza, né, que está falando com o Dr. Fritz, procura outro médico. Tem uns que falam em alemão, né, que você abre a boca, não precisa abrir a boca, ele diz tudo que você tem para consertar. Na nossa equipe, a gente faz um bonequinho e a pessoa arrisca onde tem que consertar. Isso é bom porque a gente ganha tempo, é bom porque a pessoa não trava, né, porque a pessoa acha que vai ser engraçada, contar piada para o doutor, né? E brincar, ser engraçado e é comum assim, e você, o que vamos consertar? Aí a pessoa fala assim, tudo. Só que isso perde tempo, né? E ele é um homem que não perde tempo. O tempo que ele pode escutar isso, ele pode te dar uma palavra para te ajudar mais. Ele cansa menos o médium, ele deixa menos uma pessoa em pé no sol esperando, ou uma pessoa no calor esperando, né? Então vamos respeitar o tempo do outro, né, quando você não gasta com isso. Então eu tive essa ideia. E, assim, todos os outros médios que quiserem usar essa ideia, eu acho que vale muito a pena usar, funciona muito. Aqui em casa tem dado muito certo. O que acontece? Perde o degrau cômico, né? E quando a pessoa, ele pergunta, e você, o que é no braço? Não tem graça a pessoa dizer tudo, né? Aí a pessoa fala. E você, o que é na coluna? Aí ele já economizou o salto cômico, né? O degrau cômico, né? Uhum. E aí a pessoa vai direto ao ponto, porque ele é um homem que vai direto ao ponto. Eu te digo assim, tem dias, dependendo do atendimento, que ele atende a pessoa em 20 segundos. E aí tem gente que reclama que queria bater papo com ele. Ele não está ali para ser seu amigo. Ele está ali para tentar despertar você, e pode ser, às vezes, o ego que falta você despertar. Então, se ele não gastar tanto tempo com você, pode ser um peteleco no ego para você pensar por que ele não falou mais com você.
Ah, mas eu deixei um dinheiro na caixinha para doação para ajudar o atendimento itinerante. E você achou que você estava subornando? Quem? Um cara que não precisa de dinheiro para nada? Boa. Eu acho que Sério. as pessoas precisam trabalhar o ego, né? O ego Ah, é a muito. pior coisa do ser humano, porque assim, precisa de ter o mínimo para ter um auto-amor, um autocuidado, não se desvalorizar. Mas esse ego de, eu quero fazer amizade, como você falou, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade para perguntar umas coisinhas. Não, Aham. não dá. Tem uma fila gigantesca, você é mais um de todos. Você não é melhor, nem pior. Você É, é igual, é igual. né? Mas ele lê. O que acontece? Ele lê os pensamentos no raio de 3 metros. Né? Então Então, já quando a faz um pessoa filtro chega legal. perto, ele já sabe o que a pessoa está falando e às vezes ele responde exatamente o que a pessoa está falando. Aconteceu no último atendimento uma, uma médica, uma roupa paisana, e ele disse assim para ela: Você está pensando se eu tenho como te ajudar? Aí ela riu, né? Isso não sai da minha cabeça. E aí você está pensando que você tem muitas pessoas sob sua responsabilidade. Você tem um cargo de chefia, não tem? Ela falou assim, e você é médica, né? Aí ele falou, vamos supor, sei lá, se era o CTI e tal, não lembro. Aí ela sorriu, né? Porque a pessoa quer sempre aquela confirmação. Ele teve o tempo para dar aquela confirmação e talvez, eu presumo, né? Que aquela confirmação, uma pessoa com certeza mais cética, senão ele não ia estar dando esse supapo, né? De falar o que ela estava pensando. Hum. Posso ajudar que com aquela transformação dessa médica, que ela consiga ajudar outras pessoas a fazerem essa transição do materialismo, do ceticismo para a fé, né? Então ele gastou esse tempo, por algum motivo ele achou que valia a pena gastar esse tempo, né? Como chegou uma outra jovem, que estava com 19 anos, e falou, ele parou, ele estava saindo, já voltou e falou: Você não pode usar entorpecente. Para muitas pessoas isso não é um problema, para você vai atrapalhar muito a sua missão espiritual e você tem um compromisso assumido onde você não pode ter essas mazelas com você. Quando você roubam o seu telefone, eu não sei se é exatamente isso, se foi tão assertivo assim, a parte do telefone. É para você trocar o número. Você mora numa cidade grande, se você trocar o número de telefone, eu acho que foi isso. Eu falei, troca o número de telefone e não tenha mais esses amigos, faça novos amigos, eles irão surgir. Ela falou, doutor, eu parei de usar o entorpecente há 40 dias. Eles já roubaram meu celular 2 vezes. Falei, então agora você entende que você tem que trocar o número do celular, né? Ou eles vão ter que ficar fazendo você ser Caramba. roubada toda hora. Ela olhou e falou, você está tendo alguma ajuda? Aí ela falou, como? Para parar de usar o entorpecente? Ela falou, não, então procure ajuda. Tem outras pessoas que já passaram pela estrada que você passou e vão te ajudar melhor. E esses sim serão bons amigos para você. E aí ela fala, tá. Então, assim, ele para quando dá tempo e quando a pessoa merece. Não é porque você deixou um dinheiro na caixinha para ajudar na nossa obra, para pagar o Teatro Vanucci, por exemplo, não me cobra nada. Mas eu sempre a gente pagava uma sala que era dedicada a tratamentos espirituais, R$ 300. Na verdade, era um pouquinho menos que R$ 300. Eles queriam me tomar R$ 300, que eles achavam que a gente podia pagar. E aí eu falei, então, o que eles queriam que eu desse, eu vou dar agora aqui, nesse lugar melhor, né? E aí eu coloco a caixinha, porque eu acho que quando você materializa a gratidão, se for gratidão, não é suborno, né? Até porque eu, graças a Deus, não Claro. preciso disso. Eu não fiz o voto de pobreza, então, assim, eu não preciso disso. Se você quer uma pessoa muito tadinho, desculpa, eu não sou esse mérito, eu não sou. Não, e Deus está cada vez menos, viu? é, Esse modelo aí das mas pessoas, tem isso não gente. existe. Não existe. É. Então, assim, E os que fingem ser, muitas vezes não são. né, e as pessoas fingem que são humildes, né, e que são, né. Um dia eu estava nesse mesmo prédio, eu terminei um atendimento,
E eu fiz uma super dieta para atender uma jovem que tinha um problema renal. E eu fiquei 15 dias sem comer carne, só comendo peixe, frango, e tentei não xingar ninguém no trânsito, né? Aquela brincadeira, né? Eu não xingo ninguém no trânsito há muito tempo, mas assim, é a maneira de dizer, né, que você tenta se policiar. Uhum. E no dia do atendimento, a jovem não foi. Eu fiquei tão Eita. frustrado, né? Eu queria tanto ver aquela cirurgia. Eu estava em treinamento, ele estava me treinando, né? Estava no início do meu caminho com ele. Então eu falei, puxa, eu queria tanto ver se dava resultado. Fiz o máximo que eu pude. Quando eu subo no andar superior, era uma equipe totalmente diferente. Era outra banda. Era assim, porque é um prédio que tem no Rio de Janeiro que tem 4 andares dedicados à espiritualidade. Cada andar e cada dia da tarde, cada dia da manhã, cada dia da noite são equipes diferentes. Você, você aluga aquele horário, né? Então dá oportunidade para muita gente fazer caridade. E lá todo mundo faz caridade mesmo. E aí eu subi, eu conhecia já as pessoas ali em cima, eu sabia que tinham bons médios para me ajudarem, com um coração muito puro. E eu fui frustrado, fui triste, né? E assim, preocupado, né? Falei, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Aí a entidade chegou e falou para mim assim, numa irmã que normalmente não recebe a entidade, ela fazia mais a desobsessão. Mas veio uma entidade, você vê na hora a sensação de energia muito diferente, né? Falei, meu irmão, não fique preocupado porque a jovenzinha não veio, o senhor fez a dieta certa, o senhor se preparou, tudo isso vai contar a seu mérito. Não se preocupe, isso vai acontecer muitas vezes. Também pedimos para dizer para o senhor, pedem para dizer para o senhor, que não se preocupe se a sua voz, essa vozona, do jeito que o senhor fala, e o jeito que o irmão fala, o senhor não vai falar como o Chico Xavier, doce, calmo, com a voz suave. Assim o Chico já falou. Ninguém vai falar melhor esse jeito do que o mestre, que o irmão Chico falou. Então, o senhor veio agora desse jeito para falar do jeito que outras pessoas vão escutar. Não se preocupe. É o seu jeito de trabalhar. Eu falei duas coisas que exatamente o que eu estava querendo confirmar, né? Me incomodava, Precisando ouvir. né? E É engraçado você falar isso. Eu falo também num tom mais grave, né? Eu tenho essa aham, voz mais grave e não é alta, mas é um tom intenso, né? Digamos assim. E eu sou uma pessoa muito tranquila, muito boa, tal. E às vezes as pessoas acham que quem fala mais manso, mais calmo, é bonzinho. E às vezes a gente vê aquelas pessoas dissimuladas, né? Que falam, não sei o quê, né? Mas no fundo, são pessoas que estão querendo seduzir ou passar a perna. É por isso que fala assim. E eu, assim, com esse meu jeitão de falar, sou toda paz e amor, e eu tenho essa coisa dentro de mim muito há um tempo, de desmistificar essa coisa de vibração da voz, tal, porque, cara, às vezes é a maneira, talvez, de ser mais sincera, né? Porque eu, por exemplo, não minto, eu sou extremamente verdadeira. Então, isso já facilita, porque eu não fico de mimimi, né? E o mimimi e a mentira que as pessoas falam é cansativo, né? Eu acho é, cansativo. E quem trabalha com espiritualidade não tem mais paciência de ficar com mimimi. a Lília diz para eu ser doçura com a minha verdade. Meu bem, seja você mesmo. Mas Perfeito. seja com suavidade. Minha irmã, nós já alcançamos um tempo aqui que É, você precisava. Te pergunto se tem alguma coisa a mais ou se a gente faz um encerramento. não, vamos terminar, te agradecer. Foi Nós não maravilhoso o fiz. nosso bate-papo. O meu Hã? encerramento sempre é com o Pai Nosso, com uma Ave Maria. Embora nós Então estejamos. você escolhe o que você sentir, Tá bom. que deve ser o que a gente vai ouvir agora. Ah, não falei Vamos aqui que encerrar, a eu te gente agradeço. faz. A gente faz uma live aos domingos pelo canal do YouTube, Hum, @André da Água do Bem. O nome ficou comprido porque ele fica mais assertivo, né? Deve estar aqui na descrição que você colocou. E a exatamente, está na gente- descrição do vídeo. Quem quiser, vai lá, já vai estar o link montado, só clicar, você já direciona para lá também. E agradecer a todos os espíritos que estiveram conosco aqui, né? Para dar suporte, para não deixar eu falar nada errado e ser, dar a melhor mensagem possível. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos por toda a proteção.
para a equipe física e a equipe espiritual. Que nós possamos ter uma boa semana, um bom caminhar, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Graças a Deus. Se você permitir, como o doutor costuma dizer, até outro dia. E como eu costumo dizer, um abração. Tchau, prazer, E obrigado pela eu falo, oportunidade. beijo enorme, muito obrigada e até a próxima.